Dado para nós nesses dias. Bênção para essa igreja. Aleluia, o Senhor é bom. Hoje é em dupla. Bom demais. Obrigado, tá, gente? Boa noite. Som. Boa noite. A paz. Você já deu a paz para quem está do seu lado? Já deu, né? Amém. Amém. Som. Boa noite, igreja. A paz de Cristo. Hoje a palavra vai ser em dupla. Amém. Quem sabe a unção também é dobrada. Amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 27, versículo 39. Será o texto base para a gente hoje meditar nessa palavra. Talvez você olhe assim: meu Deus, mas é aniversário da igreja. Que texto é esse? Então aperte os cintos e vamos juntos decolar naquilo que Deus tem para nós hoje. Amém. Mateus 27, 39. Não, tudo bem. Você acha que carioca se assusta com barulho? É o que a gente está mais acostumado. Ainda mais de criança. Ainda mais de criança. No Rio tem umas crianças que fazem um barulho. Mateus 27, 39. Diz assim na minha versão: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Amém? Você pode declarar junto com a gente o seguinte: não é sobre mim, mas sobre o reino. Amém? Já podem botar aí no YouTube o tema que vocês sempre me perguntam, eu esqueço. Então já está aí. Não é sobre mim, mas é sobre o reino. 12 anos que a gente precisa lembrar, no 13, no 14, 15, 20, até a volta de Cristo, a gente lembrar que não é sobre mim, não é sobre você, mas é sobre o reino. Esse trechinho que nós lemos aqui, esse versículo que nós estamos compartilhando, faz parte de um texto ainda maior, onde Jesus está ali no monte, orando antes de ser levado para ser crucificado, para passar por tudo aquilo que ele passou, por toda a sua via cruz. Aqui é um momento ímpar na história que impacta a nossa vida e deixa lições para a gente quer compartilhar com você, para esses 12 anos que nós estamos aqui celebrando e por tudo aquilo que Deus está para fazer. Toda a sua trajetória na terra, Jesus sempre veio dizendo o quê? Venha o reino de Deus chegou. Ele chega e por onde ele passa, ele manifesta o reino de Deus, ele cura, ele liberta, ele transforma, ele ensina, ele manifesta na terra aquilo que já acontecia no céu. A realidade do céu veio para a terra quando ele chegou aqui. E a gente vê nesse pedacinho que, apesar de tudo isso que ele fez, de tudo que ele viveu, aqui também a gente pode enxergar o reino de Deus. Nesse momento tão desafiador, de tanta pressão e dor, a gente enxerga Jesus vivendo o reino de Deus. Ele era alguém que sabia e conhecia o reino, carregava o reino. Vocês ouviram essa palavra na quinta-feira do pastor que pregou aqui com vocês, sobre a gente carregar esse reino. Você está no trabalho, o reino do Senhor está com você. Amém? Amém. Você está no quartel, no escritório, por onde você passa, você carrega esse reino. Eu falo, eu não sei como vocês pensam sobre isso, mas lá na igreja eu falo que nós não somos gatos, que a gente tem 7 vidas. Que tem gente que fala assim: não, eu estou aqui no quartel, então eu sou assim, assim, assado. Não, eu estou aqui no meu escritório, no meu trabalho, eu sou assim. Não, você carrega o reino para onde você anda. Porque você é do reino, você faz parte desse reino. Ah, não, aqui ninguém está vendo, né? Então eu vou dar uma burlada aqui no imposto de renda. Não tem ninguém vendo, né? Aqui eu sou só um funcionário e tal. E tem um roubo assim. Eu estou dando exemplos lá do Rio, tá, gente? Que eu sei que em Brasília nunca vai acontecer um negócio desse. Tá repreendido. Brasília é exemplo, né? Sobre essas coisas, só lá no Rio, que misericórdia. Ore pelo Rio de Janeiro, gente. Por favor, o Rio de Janeiro precisa entender que por onde a gente anda, a gente carrega o reino. Eu tenho falado uma coisa, pastor, lá na igreja. A gente vem nessa semana antes da Páscoa, tudo que antecedeu a Páscoa,
E cada semana a gente trazia para a igreja passo a passo do que Jesus passou. Todo aquele sofrimento na via dolorosa, depois a morte, o silêncio do sábado e depois, no terceiro dia, a ressurreição. E eu lembrei na mensagem que eu trouxe sobre um homem chamado José de Arimateia. José de Arimateia, ele cuidou do corpo de Cristo. Ele protegeu aquele corpo. Vamos pensar nisso nos dias de hoje? Será que eu estou cuidando do corpo? Pastor, mas Jesus já morreu. O corpo de Cristo aqui, a igreja local, a igreja de Cristo. Lá no Rio de Janeiro tem gente que se reúne para falar mal da igreja. Tem grupo de WhatsApp, eu falo que grupo de WhatsApp que tem 3 pessoas, a gente tem que orar. Porque são 3 ou 2 que saíram de um outro grupo para falar mal do outro grupo. É mais ou menos assim, né? Deus está agora revelando várias pessoas que saíram do grupo da família para falar daquela tia que manda mensagem 4 horas da manhã de cachoeira, de girassol, não é? Essa tua tia pode estar sentada hoje aqui do teu lado, pede perdão a ela. E 4 horas da manhã, quando ela mandar mensagem, fala assim para ela, a paz. Amém. Amém. A gente precisa cuidar desse corpo. Só vou, Luan, antes de passar para você e eu não falar demais, que o pessoal quer mais te ouvir, hoje já me ouviram bastante. Eu lembro que uma vez na faculdade, na minha turma, em psicologia, tinha muito crente. E uma vez saiu uma matéria numa revista, que eu nunca vou falar o nome, Veja, a revista, né? Veja a revista. Saiu na capa 2 pastores muito famosos, de 2 denominações muito famosas mesmo, bem conhecidas. E uma irmã, né? Irmã, aleluia, glória a Deus, eu não vou falar mal do corpo, estava com essa revista na mão. E ela foi para a estação de trem, onde todo mundo ia, os alunos, para a gente pegar o trem para voltar para casa ou para ir trabalhar. E ela estava com a revista assim, mostrando para todo mundo, olha que vergonha, esses pastores, tudo fazendo isso, tudo ladrão, tudo não sei o quê. Aí eu estava vindo. A forma que eu pego o trem, o meu trem se chama Santa Cruz. Tem vários trens no Rio de Janeiro. Japeri, Santa Cruz, Deodoro, o meu é Santa Cruz. Para a Baixada Fluminense é Japeri, Belfor Roxo, a terra lá do Renato e tal. E quando ela me vê que eu e o Luan estava chegando, ela pegou a revista. Gente, era uma roda verdadeiramente dos escarnecedores, aonde ela juntou crente, não crente, quem acreditava em Deus ou não, para expor o quê, pastor? O corpo de Cristo. Ela não estava fazendo como José de Arimateia, ela não estava protegendo o corpo, ela estava expondo o corpo. Então, quando ela veio, ela me olhou, sabendo que eu era pastor, ela virou a revista para mim e falou, Davidson, olha o que saiu nessa revista, o que você acha? Eu falei, meu trem está vindo. Eu entrei no Japeri. Não era nem o meu trem, eu entrei no trem que tinha. Ah, mas o que você acha? Eu acho que o meu trem chegou. Sabe o que acontece hoje? A gente está dando ouvido para pessoas que estão corrompendo, mundializando o corpo de Cristo. Nós carregamos o reino, querido. Então, independente da igreja que for a igreja da tua avó, a igreja da tua avó pode ser um pouco diferente da sua, mas ali eles pregam Jesus, eles falam de Jesus. Então, a gente precisa entender que é reino. Eu falo uma coisa, não está isso na Bíblia não, tá, gente? Nem vou falar, pastor, veio aqui falando heresia. Existem pessoas na nossa vida que convivem no reino com a gente, mas às vezes a gente torce para aquela pessoa não vir na igreja, porque ela é chata, ela é ignorante, ela é exigente. Ou melhor, ela não é como você. Então você acha que ela é diferente. Eu declaro na sua vida que a sua casa lá no céu, você vai ser vizinho dela. Amém? Jesus, ele revelou exatamente isso, como a gente precisa viver em comunhão e cuidar uns dos outros. Lá em Mateus 6 a gente vai ver que o reino de Deus, Jesus deixa claro que é permitir que ele governe a nossa vida como ele governa os céus. E quando a gente entende isso, a nossa vida passa a ser governada por ele. Eu lembro que alguns anos atrás a gente foi passar um aniversário dele em São Paulo, e aí a gente foi... Que não parece, mas eu gosto dessas aventuras, né? Não é o meu estilo, mas é o dele. Sabe qual é o nome disso? Casamento.
Casamento. A gente segue. Você não gosta de uma montanha russa, mas o seu marido gosta? Tu vai... Não parece, né, que eu gosto, mas eu amo, gente. Quando eu fui no Beto Carreiro, ainda vou na Disney, acredito que até amanhã, mais ou menos. Eu quero em todas aquelas montanhas russas, mas ela não gosta. O que você fez? A gente foi pro parque de diversões, pro Play Center, nem sei se existe mais. Não fala o nome não, porque não existe. Eu vou pode chamar falar, gente de velho, Luange. Mas foi ontem, a coisa passa rápido, a modernidade é assim mesmo. A gente foi nesse parque de diversões, a gente ficou horas na fila da montanha russa. Horas. E eu lá, fiel, do lado. Sabe por que eu fiquei não sem ia. graça? Essa igreja só tem gente rica. E a gente falando que foi num parque em São Paulo. Eles foram na Euro Disney, né? Desculpa. Meu Deus do céu. Né? Desculpa, irmãos. Desculpa, Desculpa, tá? O Renato juntava dinheiro para ir no Parque Xangai e no Parque de Marechal, né? Só estou confessando aqui seus pecados. Renato, tá marcado em cada mensagem aqui. Aí, gente, é ele. Enfim, a gente foi, ficamos horas na fila da montanha-russa, fomos na montanha-russa. Demorou tanto que eu decidi ir. Eu tava ali só de companhia, mas na hora eu resolvi, porque já tava aquele tempo todo esperando. Fui, sentei naquela cadeira agoniante, fechou-se aquela catraca sobre mim e ela ligou e foi. Ela tinha, cada montanha-russa tem um modelo diferente, né? Não sei quem gosta, quem não gosta, mas pelo menos já Só viu um na teste, vida. vamos fazer um teste, que é a música que o pastor cantou pra gente. Eu vou publicar no feed, você cantando, faça um Pastor, teste. olha só. Vamos fazer um teste. Quem gosta de montanha-russa? Olha, Gente, que igreja de aventura! É a primeira igreja que a gente vê que a maioria gosta. Eu não sou O da pessoal de Brasília é de aventura. Eu sou ótima companhia, eu carrego mochila, eu fico junto, eu animo, entendeu? Mesmo que eu não gosto da montanha-russa. Aquele negócio levou a gente de uma vez, de uma velocidade que a gente foi, na hora que a gente voltou, até meu brinco foi embora. Caiu lá de cima, eu não achei nunca mais. Era a única peça de ouro que ela tinha da vida. Ficou lá em São Paulo. Deus restitui em nome de Jesus. Amém. Mas por que eu estou falando isso? Porque assim como a montanha-russa, a nossa vida precisa estar sob o controle do Senhor. Porque quando a gente senta numa montanha-russa, ela leva a gente para o caminho que ela tem que levar. E da mesma forma, a nossa vida precisa ser guiada, conduzida pelo Senhor, pelo caminho que Ele quer nos levar. Porque aquele que vive no reino entende que a sua vida é conduzida pelo Senhor, é guiada pelo Senhor. Assim foi a vida de Jesus. Mas não sei se você já reparou, ainda falando sobre parque de diversões, que a vida de algumas pessoas que dizem estar no reino, ela parece mais um carrinho de bate-bate. Está sempre Exatamente. alavancada, está sempre batendo alguma coisa, está sempre se frustrando, está sempre chorando, está sempre precisando de ajuda. Parece que a vida não flui. Não flui, não rompe. E é interessante, hoje, pastor fez um sítio tour aí com a gente, né? E a Vanessa sempre fala, todo lugar que você vai, você grava uns vídeos igual o do Luciano Subirá. Eu falei, então não fica aqui na minha frente não, que eu sou tímido. Muito tímido. Qual palácio era que a gente foi? Tanto palácio da Cinderela, da Branca de Neve, da Bela... Qual era aquele que eu gravei, pastor? Dos pratos, para cima e para baixo. Do Congresso. Dos pratos. Gente... Vê que ele está entendendo tudo, hein? Como diz na Bahia, quem é tabaréu é esse mesmo, gente. Quem é do Nordeste vai saber o que eu falei. Pegou, né? Pegou, né? E ali eu estava gravando um vídeo exatamente sobre isso. Sobre o nosso autogoverno. Sobre o nosso autogoverno. Eu tive pais que foram muito duros comigo. E eu agradeço a Deus, porque se não fosse, eu não estaria aqui pregando mesmo, gente. Estaria em qualquer outro lugar. E às vezes eu tinha alguma vontade, alguma coisa minha, e minha mãe falava assim, desculpa, tá, gente, que eu sei que em Brasília ninguém é assim. Tem várias leis aqui, principalmente das crianças, como fala? Centro de segurança? Não. Estatuto da criança, né? Estatuto, é claro. Gente, se eu respondesse meus pais, minha mãe só falava assim para mim, Eu eca. quer ficar sem dente? E ela falava uma frase assim para mim, quem você confia? Eu ia em qualquer aniversário, festa com meus pais, eu sou dessa geração, que num olhar eu sabia se eu podia pegar aquele docinho ou não. Imagina gordo numa festa e com a mãe, quem é velho aqui como eu vai lembrar dos Thundercats, né? A mãe com aquele olhar de Tandera em cima de mim, ela já olhava e... Hoje a gente tem visto que começa na infância esse autogoverno. As crianças hoje não têm limite, não as de Brasília, mas do Rio de Janeiro. As crianças estão a cada dia sem limite nenhum. E vão crescendo, você acha que melhora? Só piora. Só piora.
E esse texto que nós lemos reflete pra gente, revela pra gente justamente a entrega, a renúncia de Jesus. Quando ele entende que o governo da vida dele não é sobre ele, que tudo aquilo que ele estava passando não era sobre ele, mas sobre aquilo que Deus estava promovendo no reino de Deus, sobre estabelecer o reino de Deus na terra, ele vive essa renúncia, essa ação radical dele. E assim precisa ser a nossa. A gente precisa entender que, assim como ele morreu no madeiro, não é que eu vou morrer no madeiro, mas eu preciso me gastar pelo reino de Deus. A entrega de Jesus, ele se gastou por inteiro. Ele se entregou por inteiro, não uma parte. Deus não quer o seu melhor, Ele quer o seu tudo. Ele não quer só um pedaço da sua vida, Ele te quer por inteiro. A nossa entrega precisa ser integral, viver por aquilo que Ele morreu. E Ele morreu pelo reino. Ele veio para estabelecer o reino e se gastou pelo reino. Se você pensar numa vela mesmo, sabe aquela que você usa quando não acaba a luz? Uma vela. Luange, dá esse exemplo no Rio de Janeiro, Luange. Eles vão usar vela aqui quando acaba a luz. Não, uma vela de pessoal aqui tem tudo luz, o quê? De emergência, aquelas coisas tudo de outro mundo. Brasília, Luange, capital do Brasil. Pensa numa vela, gente, uma vela. Uma vela de aniversário, isso. Qual é o propósito daquela vela? Ela queima, ela se gasta para iluminar aos outros. O propósito dela é esse, assim como eu e você, a gente precisa se queimar, se gastar para iluminar pela palavra a vida de outras pessoas. Não é sobre mim, é sobre o reino. Não é sobre o que eu sinto, ou o que eu penso, o que eu acho. É sobre o reino de Deus. Não se alcança o máximo fazendo o mínimo. Não dá. Não dá. Eu tenho certeza que no dia da apresentação da sua monografia, TCC, seja lá o nome que tem aqui em Brasília, você deu o máximo. Eu estava fazendo umas contas para a Luange, que a gente quer continuar estudando, mas eu não aguento mais ouvir essa palavra TCC. Porque seminário, faculdade, na faculdade foram 2, de licenciatura, de bacharel, depois de pós-graduação, de não sei o quê. E uma vez, eu vou falar um exemplo muito particular da minha igreja, então não tem nada a ver com vocês. Um dia eu fui conversar com uma irmã da nossa igreja, senti falta dela na igreja. Ela falou: pastor, não vim esse domingo porque eu estava terminando o meu TCC. E eu olhei para ela e falei assim: tudo bem, mas esse único domingo, esse único dia que você ficou em casa, mudou o quê? O que mudou? Eu lembro que uma vez a gente estava estudando para uma prova tão difícil, tão difícil, tão difícil. Os nossos professores na faculdade, eles pegavam um cérebro e com uma pinça, eles apontavam a parte do cérebro e você tinha que, aqui atrás, ele apontava. Você tinha que escrever no papel, mesencéfalo. E por aí ia. E era uma prova muito difícil, tanto que eu só decorei mesencéfalo. Vocês acham que eu ia falar tudo aqui? Foi o único que eu decorei. Vai falar: pastor inteligente? Não, gente, eu só aprendi o mesencéfalo. E uma irmã, sabe aquela ligação, pastor, não sei como é em Brasília, bem de madrugada a gente estudando, a irmã: pastor, o senhor está acordado? Dá uma vontade de, no nosso coração, assim, carioca, falar: não, eu estou vendo Sessão da Tarde. E hoje está dando Lagoa Azul. O senhor pode vir aqui em casa? E você olha para a prova, você olha às vezes para o TCC que você vai apresentar, mas eu vivo do reino, eu vivo para o reino, eu faço parte desse reino. Tenho uma família, e ela ainda falou assim: eu estou quase me separando do meu marido, vem aqui, pastor. A gente não tinha Valentina, nem sei se a gente tinha carro naquela época, como que a gente chegou na casa daquela irmã. Tinha, né? Um que a gente empurrava, né? Enfim. E eu fico pensando como a gente troca as coisas. É o que eu falei do gato. Parece que o crente tem uma vida secular, que ele faz tudo por excelência, mas as coisas de Deus, do reino, é de qualquer jeito. Olha aqui para mim, não divide sua vida, não. Você é do reino. Você vive para esse reino. Você não é gato, por mais que você seja muito bonito, você não é gato, que tenha 7 vidas. Não, hoje a minha vida aqui, eu estou aqui na minha família, então ninguém está vendo, eu faço isso, faço aquilo, bebo aquilo, uso aquilo, porque ninguém está vendo.
é por ninguém estar vendo, é que muita gente, às vezes, tem muitas recaídas. E são nessas recaídas que Satanás fala assim, opa, é meu, voltou. Cuidado com as recaídas. Que numa recaída, você pode destruir a tua casa e a sua família. E a gente percebe que é justamente nesse momento de busca que a gente precisa estar se dedicando pelo reino, buscando o reino, como o pastor acabou de falar aqui, valorizando a nossa igreja. Porque tem gente, como o pastor falou, lá no Rio, aqui não, mas que troca uma celebração, um culto por qualquer coisa. Tem um chá de não sei o que, tá lá, ao invés de estar aqui. Aqui não acontece isso, não. Para, pastor, não. Aqui não. Tem um aniversário, tá lá, ao invés de estar aqui. Tá sempre priorizando as coisas de fora, ao invés de priorizar a sua igreja. Aí eu te faço uma pergunta. Quanto, nesse último ano, a sua igreja teve de dedicação sua? Quanto que você se dedicou? Tenho certeza que existem ministérios aqui precisando do teu apoio, do teu serviço, do seu cuidado. A gente precisa valorizar a igreja. A gente precisa dedicar a igreja se a gente quiser valorizar o reino. Se a gente quer entender cada vez mais que não é sobre mim, mas é sobre o reino. Buscar em primeiro lugar e deixar as outras coisas serem outras coisas. Eu valorizo o pastor Isva, todo mundo que vai lá na igreja, tanto quem nem é conhecido ou uma pessoa famosa, como que é a vida dela na igreja local. Porque subir num púlpito e levar uma igreja de oração, cantar, pregar, querido, é tranquilo. E a vida? Tem uma cantora que eu gosto muito, americana, já ganhou todos os prêmios, que vou tentar falar o nome dela, Cissy Winans. Falei, quem pegou, pegou. Quem pegou, pegou. Fiquei na sua criatividade. Ela canta uma canção que o Isaías Saad, parece, ele regravou com o nome Bondade de Deus. Todo mundo canta essa música, né? Acho que és fiel em todo o tempo, né? Em todo o tempo tu és bom. Não vou tirar aqui, porque, sabe, né? Glória a Deus. Glória a Deus. E eu recebi no Explorar do Instagram uma foto dela e do marido dela sentada. Eu estou frisando bem para vocês entenderem o que é sentado. Sentado, sabe aonde? Na igreja local. Ela e o marido dela. Aí eu não sei nada de inglês, mas eu comecei a mexer. Aí vi que no domingo passado ela estava, do outro domingo ela estava, no outro foi ela que pregou, uma cantora que já ganhou Grammy, Dove, todos os prêmios que você possa imaginar da música, a mulher já ganhou e está cuidando da igreja local. Aí teve um trabalho de ação social, eu até estava pensando, falei, imagina, eu vou visitar essa igreja e ela está lá no trabalho de ação social, até fala assim, bota flu também no meu dente, não estou nem precisando, mas põe. Toque em mim, trisca em mim. Uma cantora tão conhecida, que podia ter uma vida de agenda, cantando e pregando em vários lugares, sentada, recebendo, bebendo, se alimentando na igreja local. Às vezes nós queremos ganhar o mundo inteiro. Lá na Igreja Batista a gente fala que muita gente, muito jovem, né, tem muito sonho de ir para a África, né? Não, porque eu tenho que ir para a África, eu vou para a junta de missões mundiais e vou falar de Jesus na África, mas o seu condomínio é uma África, a sua casa é uma África, às vezes o seu quarto é uma África. Não entenda a renúncia como um peso, entenda a renúncia como um privilégio. Sabe por quê? Das nossas renúncias sai unção. Daquilo que eu renuncio, eu me torno habilitada para viver aquilo que Deus está promovendo nesse tempo. E nos próximos anos que estão por vir, aquilo que Deus está confiando a vocês vai exigir renúncia. E não apenas renúncia daquilo que eu posso tirar de mim para entregar, mas muitas vezes a renúncia daquilo que eu penso. Modelar o meu pensamento pela palavra, por aquilo que Ele tem expectativas ao meu respeito. Porque a gente muitas vezes quer colocar Deus dentro de uma caixinha, como essa caixinha de lenço. Ele tem que caber aqui, ele tem que fazer desse jeito. Entenda, se o milagre é de Deus, ele faz do jeito dele. Ele age do jeito dele, ele promove do jeito dele. Então aprenda, se você quer viver milagres, se você quer viver transformação, se você quer viver muitos anos ainda mais servindo ao reino com alegria, entenda, vai exigir renúncia, entrega. Mas Deus faz milagres enquanto a gente renuncia.
Aleluia, aleluia. E a perseverança? Renunciou. Você está escrito aqui, perseverança, Davidson. Não. Estou brincando. Todo tempo, até me perdi, todo tempo de pressão, ele vai promover a gente para uma nova unção. Ele precede uma nova unção. Pode falar, eu deixo o nome de Jesus. Amém, amém. Eu fico pensando, principalmente os pastores que têm a visão e ficam às vezes pensando, tem que comprar algo para a igreja. Tem um terreno ali que eu estou de olho. Tem um negócio que eu quero fazer. Tem uma cadeira. Vou falar uma coisa para você, você falou do ar-condicionado, pastor. Eu acredito que hoje, quem não entende a visão que vocês estão carregando, precisam ser ajustados. Precisam ser ajustados. Não vou falar, eu levei um pastor lá na igreja, Jeremias Pereira, gosto muito do pastor Jeremias Pereira, ele falou, David, não manda ninguém embora da igreja, não. Então, não vai embora, mas fica aqui e seja ajustado. Tem um coração ensinável. Ensinável. É uma palavra que a gente usa muito na nossa A gente usa muito essa palavra lá na igreja, coração ensinável. Porque o que o pastor, o que sai desse altar para a sua vida, do seu pastor, da sua liderança, às vezes você pode até no primeiro momento falar assim, meu Deus, que loucura e tal, mas aceita, recebe, é melhor obedecer. Antes da gente vir para cá, a gente está construindo um auditório para as crianças, um lugar que era verdadeiramente uma terra sem forma e vazia lá na igreja. Totalmente sem forma e vazia. Um terraço com uma telha muito quente. Um dia desse eu estava dando uma aula para o pessoal que ia se batizar, eu só dei uma aula lá. Eu falei, meu Deus, que lugar é esse? E eu me preocupo muito com as crianças da igreja. Falei, isso vai mudar. Vamos fazer um auditório aqui. Tem dinheiro? Não tem. Mas a gente tem fé. E chama pedreiro, chama não sei o que, e uma coisa. Aí tem um irmão lá na igreja que tem uma loja de material de construção. Eu falei, ó, vai vendo aí, eu já estou pagando tudo. Em nome de Jesus, vou aí pagar e tal. Aí o pedreiro falou assim, ó, pastor, já calculei, são 3 máquinas assim de ar-condicionado que precisa. Eu estou trazendo isso para vocês, porque é aniversário de vocês, e eu sei que essa igreja, desses 12 anos para lá, vai romper, gente. Vai romper. E o pastor vai ter essas loucuras de comprar uma máquina, de comprar um LED, de comprar não sei o quê, de aumentar a sala, de quebrar a parede, de ir para uma concessionária, seja lá para onde for, comprar um shopping, o que Deus botar na cabeça dele. E ele falou assim para mim, pastor, são 3 máquinas de não sei quantos BTU. Eu falei, 3? Ele falou, pastor, 3. E eu passei o culto todo, pastor, orando. Falei, Deus, me dá uma direção, me dá uma direção, me dá uma direção, o que eu faço e tal. Acabou já o culto, já estava acabando o culto. Eu falei assim, gente, sei que já passou o momento ofertório, sei que já passou todo o momento de dízimos e oferta, mas o negócio é esse. São 3 máquinas, tantos R$1.000, e as nossas crianças não podem ficar naquele calor. Eu perguntei, você tem filho? Tem. Você vai deixar seu filho naquele calor? Não vai. Eu não regulo bem mesmo, todo mundo fala que eu sou doido, então vamos nessa loucura, gente. Quem vai ajudar? Está aqui. Quem vai me ajudar a comprar esses ar-condicionados? E eu preciso comprar esses ar-condicionados essa semana. Domingo eu fiz esse apelo, pastor Zé Carlos. Domingo. Segunda-feira, o tesoureiro comprou todas as máquinas. À vista. Na quarta, quinta, as máquinas chegaram. Na mesma semana já estava tudo instalado lá. Porque o reino também, o lugar que suas crianças estão, os seus filhos estão, precisa ser um lugar de excelência. Imagina, gente, aqui tem um calor, mas no Rio de Janeiro é muito mais calor. Aonde não tem ar-condicionado lá, meu pai amado. Então a gente precisa o quê? Perseverar. A gente não pode desistir. Até porque as suas vivências, elas são testemunho para a edificação da fé de uma outra pessoa. Aquilo que você tem lutado hoje, aquilo que você tem batalhado hoje, é justamente aquilo que Deus quer usar para tratar e transformar a vida de uma outra pessoa. Porque as experiências que nós vivemos não são sobre nós, mas sobre o reino. O sacrifício de Jesus naquela cruz do Calvário não foi simplesmente para mostrar que ele era um bom moço que estava ali morrendo por gente que não merecia, mas para estabelecer o reino de Deus. Havia um propósito maior. Assim como há um propósito maior sobre aquilo que hoje na sua vida é dor, sobre o que hoje na sua vida é pressão, o que hoje gera preocupação, entenda, Deus está investindo tempo em você para que
pessoas. Não é em vão aquilo que Deus está fazendo. Deus está forjando em você algo que vai curar outras pessoas. Tem alguém com uma história semelhante à sua. Tem alguém do seu lado que está vivendo o que você está vivendo. E o seu testemunho, o teu testemunho vai abençoar a vida dessa pessoa. Deus está te habilitando para novos níveis. Amém. Eu gosto muito de falar sobre estações. Apesar de onde eu morar só tem uma estação. Eu entendo de estação. A gente fica na expectativa. Fica só na expectativa mesmo. Tem gente que não entende que é fruto no tempo certo. E tudo que fizer vai prosperar. É na estação certa, é no ciclo certo. Só que às vezes a gente está querendo pular etapa, pular níveis, porque a gente não persevera. Jesus está aqui nesse momento de dor, de sofrimento, de pressão. É tanta pressão que ele transpira sangue. É tanta dor que ele fica inquieto, até mesmo precisa estar sozinho para orar. Mas entenda, a dor, a pressão, o sofrimento não o paralisou, não o parou, não o impediu de viver o seu propósito e deixar Deus revelar a glória dele na terra. Da mesma forma, eu quero dizer para você, não deixe a dor te parar, não deixe as pressões te pararem, não deixe nada te paralisar, persevere, continue. Caminhe mais uma milha, confie no Senhor um dia de cada vez, mas não pare, não pare. E não ache que Deus não se importa. Ele sabe que você aguenta. Ai, pastor, mas está desafiador. Ele sabe. Salmo 103, Deus conhece a sua estrutura, Ele sabe quem é você. Quando eu vejo, agora eu vou estar sempre olhando ali para aquele quadro, lembrando de tudo que o pastor falou e de tudo que a gente tem vivido aqui nesse aniversário, a dor, o sangue, a hemorragia, não parou aquela mulher. Não parou a mulher do fluxo de sangue. Então, independente do que seja a pressão, a circunstância que você está vivendo, não pare. Toque. Trisque, né? Trisque. Toque. Vai sair poder. Nós estamos casados há 17 anos. Obrigado, pastor. Obrigado. 17 anos. Depois que nós nos casamos, nós decidimos que iríamos estudar, mas não tínhamos dinheiro para isso. Então a gente foi lutando e esperando o momento certo que a gente tivesse condições e fomos fazer o nosso sonhado curso de psicologia. Dali passaram-se os anos e a gente tinha que entender qual era a estação que a gente estava vivendo para poder obedecer a direção que Deus tinha para a gente. E nós já estávamos na Atos 29, né, com direção também do Senhor. E conversando, eu falei com o Senhor, eu falei assim, Deus, eu quero muito gerar, eu quero um filho. Mas não pode ser só quando eu quero, ele precisa querer também. E eu falei, quando for o tempo, ele vai chegar para mim e vai dizer que tem o mesmo desejo que eu. Não deu uma semana, ele chegou para mim falando isso. E nós entendemos que iríamos esperar até o final do ano, quando nós nos formaríamos, porque eu passava muito mal no trem, porque a gente pegava trem para ir para a faculdade, eu passava muito mal, porque era sempre de manhã muito cedo, enfim, minha pressão é muito baixa, eu passava mal. E a gente ia esperar o fim da faculdade para isso, e esperamos. Só falar uma coisa da faculdade. Não tem nada a ver, mas tem alguém aqui hoje que está vendo uma dificuldade muito grande para estudar. Muito grande. Sabe por quê? Você está olhando o preço da faculdade. Você está olhando o preço do mestrado. Você está olhando o preço do curso. Você está querendo se preparar para um concurso e você fala, não tenho dinheiro para pagar aquele cursinho. Você está vendo aqui, ó, 2 que conseguiram 200% numa faculdade que não dava bolsa para ninguém. E Deus deu para a gente. Se vocês me convidarem de novo, eu conto esse testemunho para vocês. Que eu sei que você está aqui hoje, nessa noite. E você vai receber essa palavra. E no dia que eu voltar aqui, contando esse testemunho, você vai falar, pastor, muito obrigado
porque era a palavra que eu precisava receber para poder entrar no meu curso, na minha formação, fazer o meu concurso. Você está aqui hoje. E quando eu voltar aqui, você vai me falar que Deus abriu e você não conseguiu qualquer %. Porque quando eu fui negociar com a tesouraria, a gente dá 10, a gente dá 15. Eu falei, meu Deus, não é Deus de 15. Meu Deus é Deus de 200%. E a menina falou assim, 200% é impossível. Não existe isso. Eu falei, é 200%, que é 100 para mim e para minha esposa. E nós conseguimos. E nós nos formamos. Foi até bom você falar nisso, porque a gente quer muito o diploma, a gente quer muito a aprovação, a gente quer muito a vitória, mas só quem persevera recebe o diploma. Só quem chega até o final que recebe o diploma. Se você quer viver vitória, você precisa perseverar. E foi o que nós precisamos fazer. Porque quando a gente decidiu engravidar, a gente podia até não imaginar que seria de primeira, mas nós não imaginávamos que demoraria 9 anos. Foram 9 anos de muitos choros, de muita perseverança. Eu até mesmo falava para Deus, eu perguntei que se fosse o tempo, era para o Senhor falar com ele. E se eu falou com ele, não está acontecendo. Mas não é sobre algo que acontece de maneira instantânea muitas vezes, mas sobre algo que Deus vai forjando em nós, vai tratando em nós, promovendo em nós para abençoar uma outra pessoa, para edificar uma outra pessoa, porque não é sobre nós, é sobre o reino. Amém. E foram anos de muitos exames, muitos tratamentos, sem nenhuma vitória, sem nenhuma resposta. A gente estava quase como a mulher do fluxo de sangue, gastando tudo que tinha e que não tinha, sem ver resultado algum. E a gente ali, perseverando, e em silêncio, porque a gente não compartilhava com as pessoas sobre isso. Pouquíssimas, sabe por quê? Existem coisas que precisam ser geradas no secreto, antes de vir à tona. Amém. Existem coisas que a gente vai ter que tratar, vai lutar a gente e Deus, até Ele poder mostrar o triunfo, a vitória que Ele tem reservado para cada um de nós. E assim foi. A gente costuma botar muito a nossa vida no outdoor. A gente costuma anunciar para muita gente que quer ver mesmo, como a gente pregou aqui essa semana, igual o pessoal que estava na porta da casa de Jairo, falando, morreu. E hoje você falou uma palavra tão forte, e é ter a sua torre de vigia. É o seu quarto, o teu secreto. Você e seu marido, você e sua esposa, você e seu filho perseverando. Ah, não, tenho que mostrar que eu estou passando por isso. Por quê? Que vitimismo é esse? E a gente foi perseverando, a gente foi clamando, a gente foi buscando, a gente fazia a nossa parte, buscava recursos, buscava meios e nada acontecia. A nossa oração, é claro, era para que Deus nos fizesse gerar de forma natural, espontânea. E assim a gente não via acontecer. Quando os médicos falaram para a gente que a gente precisava fazer um tratamento, e meu coração se fechou, porque eu imaginava que ia ser um tempo ainda mais desafiador do que tudo que eu tinha vivido. Até porque são questões de hormônios muito fortes, são bombas de hormônio muito fortes. Além do que eu não enxergava possibilidade financeira da gente fazer isso. Para quem não sabe, é um tratamento extremamente caro. Para a gente, é claro. O pessoal de Brasília? Não, claro que não. Com certeza. E aí a gente lutando para crer. Eu falei ontem com as mulheres, assim, tem vezes que a gente fala porque a gente crê, e tem vezes que a gente vai falar para a gente poder crer. Exatamente. E a gente lutava ali com a nossa mente, e o Senhor vinha nos confiando e confirmando e dizendo assim, vai acontecer, mas a gente não via acontecer. Era interessante. Mas a fé continuava a precisar ser declarada, a nossa palavra precisava ser mantida, mesmo diante das pressões e das dores. Era interessante, todo lugar que eu ia pregar, eu nunca falei nada, que queria filho, levantava um profeta, estou vendo um berço na sua casa. Eu falei, começou. Olha, tem um neném chegando. Eu falei, meu Deus do céu. E essa criança é assim. Então, eu falei, eu não falei nada, não pedi nada. E sempre a gente viu uma palavra. Então, nessa caminhada toda, você que é homem, que principalmente vê a sua mulher sendo virada de cabeça para baixo, é desafiador. Eu lembro que nós fomos fazer uma vez um exame muito melindroso. Tanto que hoje, foi uma pessoa uma vez lá na igreja, e falou assim, pastor, ora por mim. Crente que eu nem sabia, né? Pastor, eu vou fazer um exame. Aí falou lá o nome do exame. Aí ela, estou com muito medo que possa doer. Aí eu cheguei para ela, parecia um ginecologista. Ó, vai ser assim, assim, assado. Aí ela, o senhor sabe? Eu falei, a gente vai aprendendo. Esse exame só tinha num hospital em Niterói. A gente mora no Rio.
E o Niterói fica muito longe da gente. A gente Muito nem... longe muito longe. mais de uma Porque hora eles e falam meia. que longe aqui é 20 minutos, né? Mais de 1h30 de distância. E era um exame que você tinha que voltar de carro para casa. E nós fomos de condução, de ônibus, de barca, sei lá como a gente foi, para atravessar Niterói, que tem a Baía de Guanabara no meio, né, do Rio de Janeiro. E eu vi Luange saindo daquela portinha, perguntando, e aí, doeu? E ela ali, cansada, porque foi assim, virada de cabeça para baixo, de tantos exames, de tanta coisa, que ela foi mexida naquele dia. Eu sei que a emoção, o emocional de uma mulher mexe. Mexe, porque não é papo de psicólogo isso não, gente. A gente prepara uma menina para ser mãe. Porque quando a sua filha é criança, o que você dá para ela? Uma boneca. Você prepara ela para ser mãe desde sempre. Você não vê que os meninos, às vezes, é meio bobo? Tipo, uma menina de 12 anos está falando assim, eu quero fazer medicina. E um menino de 12 anos, quero ser o Neymar. Está soltando pipa na rua, o menino, e a menina está em casa, estudando. É mais ou menos assim. Então, essa geração e as outras, a gente prepara a menina para ser mãe. E aí imagina o sonho que você tinha daquela bonequinha que você carregava, de ser mãe. Os médicos falam assim, não dá. E o que eu acho mais forte era que todos os exames constavam, tinha um nome, como era? Infertilidade sem causa aparente. Não tinha motivo do porquê eu não conseguia gerar. Eu fazia todo o processo de ovulação e mesmo assim não acontecia nada surgia, nenhuma possibilidade, nada acontecia. E a gente ali, perseverando. E eu lembro, e tem algumas memórias que são fortes pra gente, né? Porque a gente passando por todo esse processo, a gente orava por pessoas e elas conseguiam gerar. A gente impunha nossas mãos e as pessoas eram curadas. A gente apresentava bebês, porque na nossa igreja eu apresento os bebês junto com ele. Imagina a gente segurando o filho de uma outra pessoa enquanto o nosso ventre está vazio, enquanto a nossa casa está vazia. Entenda, há um poder em servir a igreja enquanto as nossas dores estão aqui. As nossas renúncias são em unção. A pressão não é em vão, ela está nos fortalecendo para suportar o peso da bênção. Eu lembro que a gente teve positivos, né? E eu lembro que a gente teve um positivo que foi a gente ficou tão feliz que Luange estava grávida. Mas foi um positivo, produto do Oliveira mentiu, sabe? A gente viu o fruto. E no outro dia minha esposa estava perdendo o bebê. Mas mesmo perdendo, pastor, sabe para onde a gente foi? Para a igreja. Mesmo Luange sangrando, a gente estava na igreja. Era lá. É bíblico. Que é no meio da comunhão. É no meio da congregação que Deus derrama a sua bênção. Eu não sei o que você está passando hoje, o que você vai passar, mas não desista da sua igreja local. Posso ouvir um amém? Até que a gente decidiu que a gente ia fazer o que os médicos falaram. A gente foi procurar ajuda profissional que realmente pudesse dar o suporte que nós precisávamos. Não tínhamos R$1, mas tinha um bolso cheio de fé. E nós fomos, marcamos a consulta. E, gente, bolso cheio de fé é igual macacão. É bolso aqui, bolso aqui, bolso aqui, bolso atrás, de todo lado. Na perna, calça cargo, cheio de... É assim. Até porque quando tem 100% de possibilidade, se você tiver 1% de fé, é o que resolve. E a gente foi com a fé que a gente tinha, e a gente foi para consulta, que já não é barato, mas a gente foi mesmo assim. A gente chegou lá, ouviu todas as explicações, é mesmo que você, eu não tenho como te dar nem 50% de chance. Eu não tenho como te dar nem isso de garantia, não tenho nenhuma garantia que todo o seu investimento vai dar certo.
E no nosso coração, mas a gente sabe que vai. A gente cria que vai, a gente declarava que vai, e assim nós fomos. E é interessante quando ela deu um preço. Foi um preço alto, foi. Mas no meu coração, que o anjo fala que o que eu tenho que comprar, eu compro. Não quero saber do preço. Mas eu falei assim, meu Deus, para mim. Eu falei, só isso? Aí ela veio com uma lista. Aí é que vem. Lista dos remédios. Aí ela falou assim, gente, no Rio de Janeiro, aquele lugar enorme, só tinha 2 farmácias que eu podia ir, uma na Zona Sul e outra na Barra da Tijuca. A gente já estava na Barra da Tijuca, então nós fomos no da Barra da Tijuca. Quando eu cheguei na farmácia, pastor, tinha um manobrista na farmácia. Eu falei, se tem um manobrista nessa farmácia, quanto que não é os remédios dessa farmácia? Que era uma farmácia muito específica. Mas sabe o que eu faço, pastor? Eu faço cara de rico. Como que é? Não sei. Mas eu vou... Na fé. Na fé. Dou até paz do Senhor. E fomos lá pro tratamento assim, tá, acertamos tudo, assinamos os papéis, mas o dinheiro? Queridos, de maneira sobrenatural, nós pagamos todo o tratamento. Todo o tratamento. Era alguém que mandava uma mensagem assim, falou pro seu Pix. Eu lembro da gente saindo uma vez da igreja, o carro naquele combustível, porque eu só gosto de completar, gente. Eu vou no posto para completar. Completa aí com R$10, completa aí com 50. Eu gosto de completar, eu gosto de falar, completa aí. Aí a gente parou no posto, o carro já não estava nem no vermelho, estava no lilás, no arco-íris, tinha todas as cores. Aí um posto que tem bem pertinho da igreja, eu falei, Luange, fulano, está aqui perturbando toda hora, me chamando aqui, vê aqui o que ela quer. Aí, Luange, não, ela está mandando você ver sua conta. Enquanto o menino está lá manobrando, sabe de onde você nem imagina? O corvo que vai lá e leva pão e carne. É mais ou menos isso. O manobrista chegou e falou, o senhor está bem? Eu falei, não, que eu vi, moço, agora tanto zero aqui na minha conta, que eu nunca vi na minha vida. Luange falou, o que está acontecendo? Eu falei, Luange, olha isso aqui, Luange. O que é isso aqui que entrou na minha conta, Luange? E olha quem mandou, Luange. Quando é de Deus, vai surgir dinheiro de onde você não imagina. Vai surgir provisão da onde você não imagina. E eu volto a bater nessa tecla. Você que está aqui, que quer estudar, que quer se formar e está olhando para a parte financeira, você não vai romper. Olha para o Senhor. Porque quem olha para o céu não semeia. A gente precisa olhar para Cristo e confiar que Ele é o provedor. Ele é quem nos sustenta, que Deus foi provedor em todas as áreas. Compramos todos os remédios, fizemos todo o tratamento. E não deu certo. Gente, a gente obedeceu tudo. E no Rio de Janeiro as estradas não são nada buracadas, né? Porque lá é primeiro mundo, para não dizer o contrário. Então a gente veio da clínica assim, andando devagarinho. Por que você está devagarinho? Não, porque o carro não pode trepidar, porque estava lá, né? Tudo encaixadinho, tudo bonitinho. Não pode. Cheguei, falei, Luange, deixa eu tirar seu sapato, deixa eu não sei o que você quer comer. Fica aí, Luange, não se mexe. Não, e interessante que não deu certo, mas deu outra produto de oliveira que mentiu, né? Porque deu positivo. Mas era um positivo químico. Mas um positivo muito pequenininho, muito. E a gente não tinha mais dinheiro. Já tinha gasto tudo que a gente tinha no tratamento. Tudo que a gente tinha, que a gente não tinha, tudo reproveu, a gente gastou tudo. E aí eu lembro que a gente estava voltando da igreja e entrou um depósito na nossa conta que era exatamente o valor que a gente precisava para fazer de novo. Fomos lá nós mais. Eu falei, Luange, não vamos esperar nada para o ano que vem, vamos logo agora, vamos embora lá na clínica. Fizemos mais uma vez. Deixa só contar antes de você falar para a glória de Deus. A gente tem toda a liberdade no momento do... Qual o nome do momento? Sim, não, eu ia falar isso. Eu ia falar isso? Qual o nome do momento? Da fertilização. Da fertilização. Nós transformamos aquele lugar num culto. Num culto. Tinha lá uma TV de LED, a gente pediu para botar o que vocês acabaram de cantar, Grande ao Senhor, do Ademar de Campos, até ele cantando com a Nívia, e ali começou todo o procedimento, a gente adorando ao Senhor, louvando ao Senhor, e pode falar, meu amor. Para rimar tá igual o pastor? Tô todo na rima. E para a glória de Deus a gente viu
a presença dele em todo o ambiente. É um centro cirúrgico, com uma cama cirúrgica, uma maca cirúrgica, com aquelas luzes, com todo o paramento cirúrgico. Mas a glória de Deus estava ali. A gente acabou o procedimento, que é bem rápido, por sinal. muito a médica rápido. veio até a gente e falou assim... Ela segurou na nossa Segurou a mão. nossa mão e falou assim, vamos orar. Vamos entregar isso para Deus. Ela falou assim, até aqui eu fiz tudo que eu podia. Mas só Deus sopra o fôlego de vida. Às vezes a gente está querendo que Deus faça e está batendo como um murro em ponta de faca, lutando, dando com a cara na parede, porque a gente quer que Deus faça de um jeito. E às vezes Deus quer fazer de outro. Deus tem um jeito de fazer. Aquilo que Deus aponta, Ele paga a conta. Aí aquilo que Ele começa, Ele termina. Mas não é do nosso jeito. Não coloque Deus dentro de uma caixinha e o queira obrigar a fazer daquele jeito. O jeito de Deus é perfeito. A gente queria gerar de forma natural. Queríamos. Glória a Deus, não aconteceu porque Deus tinha um outro jeito para fazer. Sabe por quê? Porque aquela criança que está lá fazendo bagunça dentro do berçário é um milagre de Deus na nossa vida. Não foi fruto de uma ação médica, é fruto do Espírito Santo que mora em nós. Ela é a prova de que Deus provê. Ele provê recursos financeiros, Ele sopra o fôlego de vida, Ele sustenta cada etapa. E eu sempre que declarava para cada remédio que eu tomava, para cada fase do tratamento, eu falava, há uma graça sobre mim para suportar, e eu passei bem, eu não engordei tudo que tinha a promessa de eu engordar, eu consegui suportar tudo que eu tive que suportar, porque há uma graça para a gente perseverar. Há uma graça para a gente produzir as nossas renúncias, para a gente ter a nossa entrega. Há uma graça sobre nós. Quero voltar aqui e falar sobre a pressão que cada um de nós passamos. Vou chamar até a nossa irmã do teclado para poder tocar, só para o pessoal pensar que a gente está acabando. Está acabando, em nome de Jesus. Quantas vezes você que está aqui está passando por uma pressão, por uma situação tão desafiadora e pensa em desistir? Eu volto a dizer de como as mulheres sofrem num momento desse. Eu lembro de uma vez a gente, no estacionamento, o Luiz falou assim, está na hora da injeção. E, gente, quando dava a hora da injeção, tem que dar injeção na barriga onde tiver. Pode estar na lua, tem que dar injeção na barriga. E quantas vezes sai do culto, sai disso. Eu lembro, nós chegamos uma vez do encontro dos líderes, lembra? A gente estava no encontro dos líderes, aí daqui a pouco o Luange sumiu, e a gente não pode sumir, né, pastor? O pessoal fica, cadê? E eu disfarçando, tinha ido no banheiro, dar injeção na barriga. Uma pressão, uma dor, um sofrimento. Quando nós perdemos o nosso bebê, a gente foi para a igreja. Quando nós fizemos essa fertilização de Valentina, sabe o que nós fizemos? A gente foi para casa, era culto das mulheres, nós voltamos depois para a Barra da Tijuca, que ia pregar uma amiga nossa que mora lá na Barra. Aí Luan, já estamos, vamos lá buscar a Mari. Fomos lá buscá-la. E sabe para onde a gente foi? Para a casa do Senhor. Luan tinha acabado de colocar a Valentina lá. Valentina estava lá onde? Por isso que ela é assim, ó, dança na igreja, pula, dança. E, olha, querido, eu tenho mais de 33 na geladeira. Ore por mim. Então, tudo lá congelado. Então, volto a dizer, pastor, tudo isso, eu acho que desde o primeiro dia até hoje, tudo que a gente tem recebido é para a gente sair daqui amando mais o verbo Guará. Amém. Essa igreja local. Ai, está sangrando, vai para a igreja. Está difícil, vai para a igreja. Está complicado, vai para a igreja. Vai buscar o Senhor. Você faz parte desse reino. Aleluia. Vale a pena perseverar. Vale a pena se entregar. Vale a pena renunciar. Jesus estava naquele momento de dor e pressão e ele renuncia.
Naquele momento não existia nem a mim nem a você, não existia o verbo da vida. Mas em fé ele viu que haveria um povo em Brasília que clamaria pelo nome e viveria milagres. Aí ele cria que pelo poder daquela morte, da ressurreição que ele viveria, nós hoje encontraríamos salvação nele. Que existia um reino para se estabelecer através das nossas vidas, então ele precisava renunciar, ele precisava se entregar, ele precisava perseverar, assim como eu e você precisamos perseverar hoje, nos entregarmos hoje, renunciar hoje, mesmo diante das dores e pressões que temos passado. Vale a pena. Aquela morte não foi em vão, Não porque foi. nós estamos aqui. Nós estamos aqui, fomos alcançados por essa mensagem. E nós vamos fazer muito mais por esse reino. Você está aqui hoje e tem passado por dores, por pressões. Eu quero orar por você. Amém. Eu quero declarar a palavra sobre a sua vida. Eu quero interceder por você. Porque Jesus estava naquele monte, mas ele tinha discípulos orando. Nós precisamos orar uns pelos outros. Aleluia. Nós precisamos perseverar uns com os outros. Interceder uns pelos outros enquanto nós perseveramos. É interessante que como as coisas acontecem, como a sua luta, a sua pressão, o seu momento desafiador, quando acontece nos mínimos detalhes. E a gente está vivendo lá na igreja o tema infinitamente mais. Porque o nosso Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos e pensamos. O Ademar de Campos, que compôs a música Grande, que foi a música que conduziu tudo isso, chegou aos ouvidos dele esse testemunho. Ele foi cantar lá na nossa igreja. E o produtor dele me ligou e falou assim: você vai gravar com ele aí um vídeo contando o testemunho da Valentina, falando sobre como essa música Grande abençoou, porque esse testemunho vai entrar numa coletânea de vários outros testemunhos das canções que ele faz. Nosso General é Cristo, Ele é Exaltado, e vai rodar o mundo todo. O que está te apertando hoje, quando brotar, quando nascer, você vai ensinar para outros. Luange sempre sonhou em ter um parto normal, sempre. Sei que cada mulher tem seu sonho, amém. E é outra coisa, um parto normal no Rio, não sei como é em Brasília, é muito desafiador, porque é tão caro quanto também um procedimento para ter um bebê, porque os planos não cobrem, o plano fala que cobre, não cobre. Tinha uma doutora lá que Luange era apaixonada por ela, falava, eu tenho que ser a doutora Dani. Um dia eu falei assim, quanto que é isso, Luange? Quando ela falou o preço, eu falei, oh glória, aleluia. A doutora Dani fez o parto de Luange. Valentina nasceu depois que a gente chegou no hospital, né? Foi 1 hora, né? De mais ou menos, né? E a gente vê os partos normais às vezes tão desafiador. Valentina nasceu em 1 hora. E mesmo centro cirúrgico, que foi um culto, lá na maternidade nós fizemos um outro culto. Porque não tem palavras quando o seu filho está saindo, a médica olha para você e fala, pai, agora é contigo. E quando Valentina veio para os meus braços, e a gente, todo mundo ali cheio de sangue, eu comecei a recitar salmos, já tinha uma playlist ali na maternidade de hinos e louvores, e ali virou também um culto ao Senhor. Adore e louve ao Senhor, mesmo que o produto da oliveira minta, porque esse produto, esses frutos vão florescer, por mais pressão que a igreja possa passar, que você possa passar. Existe um Deus poderoso que nos deu a palavra, e a fé é a certeza daquilo que nós esperamos. Se você está aqui hoje e não espera nada, você não está firmado na palavra, porque a palavra nos ensina que a gente precisa esperar, mesmo sem ver, acreditando que toda esterilidade vai passar, porque o nosso Deus é expert em ressurreição no terceiro dia.
Amém? Aleluia. Deus me lembrou de uma coisa aqui, que tem gente lá na igreja que não bebe água na igreja. Sabe por quê? Porque tem medo de engravidar. Fala que vem pela água, mas não é água. É porque existe uma unção para isso. Amém. Não vem de um simples querer. Existe uma graça, existe uma unção. Exatamente. Mas isso não aconteceu simplesmente porque, eu queria muito. Não, é porque não é sobre mim. É sobre aquilo que Deus está promovendo no reino dele hoje. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Nós vamos orar agora. Amém. Vamos falar com o Senhor. E essa mesma unção, como o pastor desde o início está falando, há uma unção de cura nesse lugar. Há um poder de Deus em nosso meio. Se você está aqui, eu quero pedir para você fechar os seus olhos, mas abrir o seu coração. O que é que tem te angustiado? O que tem sido pesado? Que luta é essa que você tem passado? O que tem te preocupado? Às vezes é algo no seu corpo, às vezes é algo na sua casa, é algo no seu trabalho. Entenda, não é sobre você. Deus não esqueceu de você. Ele não está ignorando a sua dor. Ele é com você e Ele é por você. Tem algo que Deus está promovendo na terra e vai acontecer através da sua vida. Aquilo que está acontecendo com você há de se transformar num testemunho para que outros sejam alcançados por aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Leva às vezes tempo para Deus fazer algo de repente, mas não desista. Persevere, persevere. Confie naquele que liberou a palavra sobre você. Ele é fiel. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender.